agradecer a Deus pela vida, Jesus o Mestre, por excelência, o irmão que toca o nosso coração, a equipe, os espíritos superiores que nesse bonito educandário terra nos propõem pelos processos da intuição, meditação, respiração, compreendermos e vivenciarmos as leis de Deus que estão em nossa consciência. A equipe de trabalhadores dessa bonita casa, os encarnados e desencarnados, e estender o convite, será uma honra e alegria recebê-los no Centro Espírita Ismênia de Jesus. Na noite de hoje, a proposta é nós estudarmos a belíssima obra Os Domínios da Mediunidade, estudar no sentido do prefácio, com as observações que Emmanuel faz em torno da física e que mais tarde André Luiz vai desenvolver no livro Mecanismos da Mediunidade, a importância da onda, ou seja, o que é uma onda. Nós vamos ver depois no Evangelho segundo o Espiritismo, por isso que eu pedi emprestado para o Sr. Florencio, da Casa Espírita Penha Evangelho, o capítulo 8, onde fala bem-aventurados puros de coração, pecado, pensamento, propõe Allan Kardec e termina com a importância da caridade em nossas existências, o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, só para eu me posicionar aqui diante dos encarnados, levanta a mão, fazer um favor. Quem leu as obras de André Luiz? Levanta a mão. Só para a demonstração. Obrigado. Não vale mentir. Eu sou o que se apresenta. Então, o Olá, tá bem? O Emmanuel, no ano de 1954, 3 de outubro, ele faz o prefácio da belíssima obra e depois André Luiz vai visitar em cada capítulo, ele descreve uma tarefa dentro da casa espírita. Então, por exemplo, esse que foi o serviço de passes, antes de nós fazermos aqui o estudo coletivo. Então, estaria no capítulo 17, os domínios da mediunidade. Então, eu recomendo, porque toda vez que a gente se desenvolve na inteligência, amplia nossa fé, como propõe Kardec. Bom, então no prefácio começa Emmanuel: raios, vírgula, ondas, vírgula, médios, vírgula, mentes. Faz a pausa e lembra dos dedicados professores de português ou de história na Grécia Antiga. Se fôssemos nós, grego, falaremos grego. Se fôssemos do povo, latim. Do latim surgiu os outros idiomas. Então toda vez que eu quero a palavra espírito do grego, é psique. Psicologia, psique, espírito, logos, estudo, psicologia, estudo do espírito. Tudo bem? Agora, se fosse latim, mensana in corpore sano. Pronto. Espírito saudável em corpo saudável. Então, quando eu leio a palavra mente, tem origem no latim. Poderia ter origem no grego, mas tem origem no latim. Então, a tradução é espírito. Então, Emmanuel está dando a dica: raios, ondas, vírgula, médios e espíritos. Bom. A ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. Não obstante, a teoria de Leucipo, mentor de Demócrito, o qual quase 5 séculos antes de Cristo considerava todas as coisas formadas por partículas infinitesiais, átomos. Então, a ideia é, se olhasse para essa parede, pegasse um pedacinho da tinta, fosse dividindo a tinta pedacinho por pedacinho, será que eu chegaria em algo que eu não conseguiria dividir? Sim, o nome disso era átomo. Tá? Então eu trouxe aqui no pendrive, deixa eu tirar do bolso se eu conseguir. Então, como eu não sabia se a casa tinha notebook ou não, então depois fica disponível para quem quiser todo o material. Tá? Eu pego uma folha, estou na Grécia Antiga, começo então a repartir a folha. Será que eu chego num momento em que eu não consigo mais dividir o pedaço da folha? Sim, o nome disso é átomo. Tá? Então o senhor Emmanuel só está fazendo um preâmbulo histórico. Né? No século XIX, Dalton concebe cientificamente a teoria corpuscular da matéria. Um maravilhoso período de investigações se inicia através de inteligências respeitabilíssimas. Aí seria a segunda imagem do PowerPoint que mostrava as ideias. Então, não só de Dalton, mas de Thomson, Rutherford, onde propõe que o que a gente chama hoje de matéria tem algo muito pesado no seu núcleo, que seriam os prótons, e algo muito leve, bem distante, que são os elétrons. Aí ele continua:
Crookes surpreende o estado radiante da matéria e estude os raios catódicos. Os raios catódicos tem, não essa televisão, tem muita gente aqui que é do meu tempo, e tem tempo de ser também de ser meu pai e meu avô, são as antigas televisões. Não essas modernas, a qual aquele tubo foi desenvolvido pelo físico espírita William Crookes, que foi convidado a se retirar da academia mais antiga do mundo, que está aberta, né, em Londres, a Royal Society, por fazer experiência com o espírito. Tá? Então Emmanuel está aqui chamando a importância da história. Henri Becquerel, seduzido pelo assunto, experimenta o urânio à procura de radiações do mesoteu e encontra motivos para novas indagações. O casal Curie, intrigado com o enigma, analisa toneladas de Prestige e detém o rádio. O casal Curie foram dois dedicados cientistas, o Pierre e a sua esposa, que vão ser espíritas. Para quem gosta aqui de espiritismo, ciência e história, compra o livro Física e as radiações. Eles já mostram, eles faziam palestras, aliás, sobre espiritismo quando eu estava vivo. Aí o Pierre vai sair do laboratório, vai ser atropelado, morre. E aí então a gente perde um grande cientista que vai estudar, por exemplo, magnetismo, aquele imã que tem na geladeira que você coloca para colocar as nossas dívidas, não é isso? Para quanto tem que pagar no quinto dia útil, então aquela conta de luz aumenta toda hora, essas coisas. Então o imã é estudado pelo casal Curie, ou seja, se eu pego um imã e aqueço uma certa temperatura, o imã deixa de cima. É uma das experiências do casal Curie. Mas então eu vou rápido, estou acelerando aqui os passos, tá? Pontos principais. Bohr, Planck, Einstein erigem novas e grandes concepções. O veículo canal agora não é mais um turbilhão eletrônico regido pela consciência. O futuro pertence ao espírito. E meditando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz organizou essas ligeiras páginas em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. Então ele deu a dica: todos somos médios, de acordo com o capítulo 14 do Livro dos Médios. E Kardec falava a mediunidade generalizada ou a mediunidade não generalizada. Então a mediunidade generalizada, a intuição, a inspiração. Quando está lá em casa, dedicada à dona de casa, como a senhora faz de tarde um bolo. Faz um bolo e acrescenta então fubá, coisas agradáveis do bolo. No final da tarde, às 6 horas da tarde, passa alguém que você não via há um ano, uma amiga querida. Você convida para tomar café com você. Ela, quando vê o bolo, nossa, que delícia, eu adoro esse bolo de fubá. Mediunidade, pensamento, comunicação entre todos nós. Então, o Emmanuel está dando a dica, tá bom? Mediunidade ostensiva, aquele que nasce médio, já pequenininho, ou se você ler o Livro dos Médiuns, o capítulo mediunato, nasceu médio, assinou um contrato com Jesus antes de encarnar. Por isso que eu fiz a pergunta. Quem daqui leu Mensageiros, o segundo livro de André Luiz, vai mostrar na colônia espiritual nosso lar, a qual estava no momento em questão, o Ministério do Esclarecimento, aqueles então que se programam para ser médios ostensivo na próxima encarnação, ou seja, a tarefa do burilamento. Bom, então retornando aqui, agora presta atenção na frase de Emmanuel: semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé, e irradiar-se-ão nos templos da ciência como equações matemáticas. 3 de outubro de 1954, peguei pontos principais. Tá. Aí o que eu mostro no artigo que vai ficar para vocês na casa? Alguém vai puxar, claro, a casa deve ter computador, não sei, mas depois eu mando por e-mail para algum responsável da casa. No ano de 2001, no dia 28 de maio, uma das revistas de divulgação da ciência da física, Física, só publica nela bons físicos, 4 físicos, um brasileiro e 3 estrangeiros. O brasileiro, para quem está perguntando aí, pelo pensamento, é Elcio Abdala. Fizeram a seguinte reflexão: se o cérebro humano for como um celular que capta onda eletromagnética, isso é possível? Eles fizeram essa pergunta. Se for possível, que glândula capta a onda? Bom, eu mostro no artigo, que é aquilo que eu estou tendo tempo de mostrar, que sim, eles fizeram a conta, provaram. Existe a possibilidade, a onda é do tamanho de 3 milímetros, ou seja, você que é vó e está ajudando a neta em matemática, aquela reguinha, né, das tarefas, aqueles 3 pontinhos pretos, se você unir 3, é 3 milímetros. Então eles provam pelas equações que a onda tem que ter um comprimento de 3 milímetros e quem recebe ela é a glândula pineal. Plim, fecha o circuito. Ou seja, os 4 cientistas são filhos de Deus como a gente.
Eles não sabem nada de espiritismo, mas são médios. Estão trabalhando a ciência, é um dos instrumentos para compreender o universo. Aqui está o universo. Eu posso colocar o óculos da filosofia, posso colocar o óculos da arte, eu posso colocar o óculos da ciência, ou eu posso colocar o óculos da religião. Tudo se conecta e interpenetra. Tudo bem? Então, assumiu a nossa responsabilidade e amplia-se. Por que isso não é divulgado? Primeiro, porque não é vendido em banca, a revista. A revista só fica na universidade, só quem tem acesso é professor universitário, então está aí a minha tarefa aqui de divulgar, já que eu não sou professor universitário, mas tem um que divulga o espiritismo há 16 anos ininterruptos dentro da USP. Amanhã, terça-feira. Não amanhã, porque eles estão de férias, os alunos. E a USP acabou a greve dos funcionários ontem. Se você for toda terça-feira na sala 208 da ala central do Instituto de Física, do meio-dia, 13h, você estuda as obras de André Luiz. André Luiz escreveu por Chico Xavier 16 livros. Eu li o prefácio do 9º livro. Quando eu estava lá, eu li o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Quem está hoje lá está no 16. E a vida continua. O professor Álvaro Vanucci, então, ele leu o artigo e deu para a gente de presente há 7 anos atrás. Difícil, porque nesse universo de artigos que são publicados, nem sempre a gente pode resgatar algo que é do espírito, mas o que eu quero só salientar, o que Emmanuel estava dando a dica hoje é confirmado pela ciência. O seu cérebro produz ondas. Todo cérebro produz onda. Aí vem a pergunta, o que é onda? Então, toda a perturbação no meio que leva energia é onda. Está lá lavando a roupa, dedicada à dona de casa, caiu uma gotinha no balde que está acumulando água. Você já viu a onda? Né? Uma onda, ou seja, propagou-se, perturbou o meio e se deslocou a energia. Ou você sai daqui, vai, por exemplo, até o ferryboat para atravessar, pegar barquinho, ou vai de carro, não sei, para visitar um parente querido no Guarujá. Você vê aquelas boias, sobe e desce, sobe, não é ioiô, mas sobe e desce, sobe e desce. Onda é algo que transmite, então, energia, mas não transmite matéria. Ou seja, a boia, ela só sobe e desce. Algo passou nela, e o que passou nela é a energia. Tá? Então, se eu pego aqui uma corda, para pular a corda com o meu neto com a minha neta, outro tipo de onda. Então, nós temos as ondas mecânicas, um tipo dela é a onda sonora, que o sinal da minha voz está sendo transmitido em sinais elétricos aqui, e aí chegando nos altos falantes. Ou uma onda eletromagnética. O nome está já dando a dica. Está vindo a eletricidade meio misturada com o magnetismo. A eletricidade, você tem o seu contato no dia a dia, se eu ligar o interruptor e um fio até a lâmpada, chega a energia a ela, ou seja, a eletricidade, a movimentação dos elétrons, e o magnetismo, o ímã da geladeira. Então, as ondas eletromagnéticas são aquelas ondas que têm ao mesmo tempo o componente elétrico e magnético. E onde está isso, D'Alessandro, no dia a dia? Simples. Visão é um tipo de onda eletromagnética. Micro-ondas, colocou a comidinha para esquentar antes de ir para cá, eu espero, né? Senão está com fome e cronometrando o horário que eu vou terminar. Isso. Ondas de rádio, para você sintonizar a rádio em questão, você coloca um número. Por que número? Então, toda onda tem características. E uma das características da onda, além do seu tamanho, do seu comprimento, é a sua frequência. Por isso que você escuta, né? Rádio, tá, tantos megahertz. Então, hertz estava dando a dica ali que está falando da frequência. Mega está relacionado à palavra do grego que significa milhão. Lembra na quarta-feira o prêmio da Mega Sena, não é isso? Milhão em grego. Bom, então retornando. Então, ondas eletromagnéticas no nosso dia a dia tem o micro-ondas, o raio-x, os raio-gamas, as próprias ondas de televisão, onda de rádio e o celular. Tem em onda. Então, nosso pensamento, como a gente viu aqui agora há pouco, com Emmanuel, e rapidinho no artigo, depois quem é interessado aí na área da ciência vai ver, é o nosso pensamento, que isso tem a ver comigo. Confirma aquela frase de Jesus,
registrada no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. É todo aquele que cobiçar uma mulher, adulterou com ela em seu coração. Que Allan Kardec amplia, fala, Jesus não estava se referindo só à mulher, o homem olhando uma mulher, porque pode ser vice-versa, a mulher olhando o homem, como é o caso de quem leu o livro Paulo Estevão. Alguém aqui leu o livro Paulo Estevão de Emmanuel? Só 2, 3 pessoas, que vergonha, vocês não estão lendo os romances espíritas? Nada contra esses que o Florencio fez propaganda, mas lê primeiro os grandes romances, que são de Emmanuel. Eu vou dar um exemplo. Não há 2000 anos, Jesus faz a palestra recebendo as pessoas que morreram na arena romana. E ele começa a palestra com um artigo da física, da astrofísica. O que ele fala na palestra é hoje a tese da astrofísica. Se você pega o ano de publicação do romance, os cientistas não acreditavam daquela maneira. Então Chico Xavier, se fosse da mente do Chico Xavier, ele escreveria, vamos dizer, algo errado, né? Então foi realmente Jesus que fez a palestra, porque só agora a gente tem evidência do que está na palestra. O que está acontecendo hoje no planeta Terra está na palestra de Jesus, que aparece no capítulo 11 dentro da obra há 2000 anos. Na palestra de Jesus. Interessante. Bom, então recordando e retornando no capítulo 8. Então o senhor Allan Kardec propõe, toda vez que eu penso algo negativo, seria esse então a visão de Jesus e não só o adultério. Então Allan Kardec fala, há 3 tipos de pessoas: aquelas que pensam mal e realizam, aquelas que pensam mal e estão combatendo o mal, ou seja, não realizam, estão no meio do progresso, e aqueles que nem mais pensam mal. Ah, então isso, D'Alessandro, o que isso tem a ver na nossa vida? Tem a ver que tudo que se propaga, que a onda, não se perde. Quer dizer que se eu pegar um celular hoje, não o meu, que é o bisavudo de vocês, mas se eu pegar um celular e fico digitando textos, antes de eu digitar eu pensei, porque toda ação antes vem um pensamento antes da ação. Chegou no outro o pensamento negativo, eu apaguei no meu celular, mas o outro não apagou no celular dele. E o mais triste, o outro às vezes não apagou na alma dele. Olha só, o senhor Allan Kardec, no livro Viagem Espírita, em 1862, lembra que o Evangelho foi escrito em é esse ano mesmo que vocês pensaram, 1864. Em 1862, olha o que ele já fala. No estado atual das coisas aqui na Terra, qual é o homem que não tem inimigos? Porque o senhor Allan Kardec era professor, e como professor faz o outro a pensar, como um Cristo, o mestre por excelência. Para que não tê-los fora, preciso não habitar aqui, pois essa é uma consequência da inferioridade relativa do nosso globo e de sua destinação como mundo de expiação. Bastaria, para não nos enquadrarmos à situação, praticar o bem? Não. O Cristo está para prová-lo. Se, pois, o Cristo, a bondade por excelência, serviu o diabo a tudo quanto a maldade pôde imaginar, como nos espantarmos com o fato de o mesmo suceder àqueles que valem 100 vezes menos? O homem que pratica o bem, isto dito em tese geral, deve, pois, preparar-se para se ferir na ingratidão, para ter contra ele aqueles que, não praticando, são ciumentos da estima concedida aos que o praticam. Os primeiros, não se sentindo dotados de força para se elevarem, procuram rebaixar os outros a seu nível. Obstinam-se em anular, pela maledicência ou a calúnia, aqueles que os ofuscam. Em outras palavras, só os inúteis não têm adversários. Então, o fato de nós estarmos encarnados já diz que nós vamos ter inimigos. E inimigos desencarnados, como propõe o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas D'Alessandro é inimigo porque eu matei outra existência, como faz os romances? Não, porque você é um ponto de luz para a espiritualidade, se você já está fazendo bem. Pronto. E você sabe a população do planeta Terra? A última vez que eu estive aqui há 2 anos eu falei a dica. Quem estava, eu acho que lembra. Quem não estava, que eu acho que a maioria... Bom, então vamos lá. A população do planeta Terra são 20 bilhões de espíritos. Só sai do planeta quem é aprovado. Tudo bem? Para quem aqui é da ciência, que eu sei que tem gente da ciência aqui. Alexander von Humboldt,
dedicado ao cientista antes de Charles Darwin. Em 1859, junho, ele aparece na Sociedade de Estudos Parisiense. Kardec sabia a ciência, porque estudou no Instituto de Yverdon. Falou: aonde você vai? Eu vou para mundos superiores, por causa da minha missão. E o seu amigo Goethe? Ele não vai. Por quê? Porque ele escreveu obras que incentivou o suicídio. Interessante, porque se você pega o livro O Consolador, de Emmanuel, publicado em 1941, 500 perguntas para Emmanuel. Uma delas foi: os escritores são responsáveis pelos que escrevem? Sim, os escritores são responsáveis por tudo aquilo que escrevem. Ou seja, eu às vezes no meu computador de mão estou escrevendo algo que está me comprometendo nas futuras encarnações. Retorna agora, Emmanuel. Então, se nós tivéssemos nas décadas de 60 2 bilhões de encarnados, 20 menos 2, 18. 2 para 18, 1 para 9. Para um encarnado na década de 60, 9 aguardando a vez. Hoje, estamos indo para 8 bilhões, mas eu vou facilitar a conta. 7. 20 menos 7, 13. 7 para 13. 1 para 14 quase, é menos. Mas só para facilitar a conta. Para cada um encarnado, 2 aguardando a vez. Olha quanta gente encarnou. Os espíritos influenciam na nossa vida? Pergunta do Livro dos Espíritos, 459. Sim, a tal ponto que são eles que vos dirigem. Na década de 60 eram os desencarnados. Na década atual, os encarnados. A moça pinta o cabelo, a outra, que é fã dela, pinta o cabelo igual. Isso. O rapaz tatua o corpo, o outro que também projeta a sua vida nele, pinta igual, tatua igual. A famosa projeção. Toda vez que eu idolatro um outro ser, eu não tenho equilíbrio, isso se chama na psicologia projeção. Por isso que é bom pedir para fazer oração. O Papa Francisco, que não sabe nada de espiritismo, mas não quer dizer que ele não seja do bem. Pelo contrário, é um dos cristãos mais notáveis encarnados, o Senhor Francisco. O que ele pede nas orações dele? Façam prece por mim, porque quando você faz prece por outro em amor, você quebra a idolatria, a projeção. Você não coloca no ombro dos outros algo que o outro não pode carregar. Ou o efeito sombra, que seria o contrário. Aquele cara que me incomoda no emprego é o teu lado sombra. Aquele, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não vê a trave no vosso? Jesus deu a dica. Como nós somos espíritos simples e ignorantes, simples na morfologia, ignorante no conhecimento, a gente vai fazendo imaturidades até chegar na sabedoria. E o grau máximo é espírito puro, de acordo com a questão 100 do Livro dos Espíritos. Quando a pessoa se supera, ou seja, ela se perdoa diante de um fato, ela transforma o lado dela sombra em luz. Toda vez que ela ainda não se superou, ela carrega a sombra e ainda não, pelo processo, é claro, da autoeducação, porque ninguém evolui no lugar do outro. Ela carrega aquela sombra. Mas quando ela faz o processo do autoconhecimento, ela transforma a sombra em luz. Então, aquela pessoa que te incomoda no emprego é o teu lado sombra. Se ele te deixa irritado. Então é sempre assim? Uma casa espírita que me chamar, que eu não vou revelar o nome, o dirigente fala: moça, as outras médios reclamaram dela. Sim, reclamaram dela porque ela vem de sapato alto. As outras queriam vir de sapato alto também. Mas o fulano, já viram? Vocês são mais inteligentes do que eu. Olha esse presidente, da babinha. Esse presidente que está aí, só faz algo errado. Aí quando o da barbinha assumiu, fez igual que ele fazia 2 vezes mais. O Judas Iscariote enxergava nos outros o lado sombra. Os discípulos falavam: olha que o irmão Ezequiel agora é cristão. Aí ele falava: mas Ezequiel ainda continua um negociante, é uma víbora por dentro. Interessante. Luiz Menha, recentemente,
Divaldo veio a Santos. Quem foi pegar o Divaldo eu conheço, motorista. Ficou 8 horas com ele dentro do carro. As 8 horas o Divaldo só ele falando. Claro, o cara sabe muito, fala bastante. Bom, e aí o que acontece? Os amigos do Ismênia fizeram o seguinte com um colega nosso. Tiraram uma fotografia e falaram que foram almoçar com o Divaldo depois da palestra em questão. E ele ficou bravo. Então ele identificou, e era montagem, é claro, brincadeira. E ele identificou nele, dentro dele, o orgulho. Mas ele só conseguiu isso porque ele faz prece, meditação e sabe do lado sombra. Ou seja, os fluidos. Quando a gente pensa, a gente emite o que a gente pensa através dos fluidos. É o que está na Gênese. Lembra da Gênese, publicada em 1869, que eu acredito que vocês estudam, 1868, capítulo 14, os fluidos? Então o Chico Xavier, será que o Chico Xavier passou por pensamentos desequilibrados que chegaram até ele? Sim, é o que eu vou ler para terminar, para mostrar que é fato. O que eu penso chega no outro. Se o outro faz oração de coração, ele quebra. Se o outro está invigilante, ou seja, não faz oração, ou faz aquelas preces decoradas, como tem casa espírita que a gente vai, é sempre os mesmos fazendo as mesmas preces. Então não é de coração. Basta um gravador. A pessoa está se auto-enganando. Porque a prece de coração mexe interiormente. Mas olha só. Então, a carta dele ao presidente Antônio Vantuil de Freitas, no dia 15 de setembro de 1957. Eu não sei se vocês sabem, mas o Chico Xavier trocava cartas com o presidente da época por causa dos livros, não só dos livros, e sim também dos assédios, como vocês vão ver. O que me contas, Vantuil, é impressionante. De qualquer modo, peço-te não entregar o coração a essas sombras. Sei como isso te dói na alma sensível. Posta a serviço de tua consciência nobre e reta, mas deixa a água do silêncio trabalhar nesses enseios trazidos pela incompreensão e pela ingratidão de muitos dos nossos companheiros. Ele está falando dos espíritas, hein? Não foi os evangélicos, católicos, budistas. Quanto mais seguro estiveres em tua missão de orientador, mais golpes serão vibrados em torno dos teus passos. Não te incomodes, Jesus será o teu advogado. Até hoje, o Divaldo Pereira Franco é criticado no meio espírita. Ele fala muito inteligente, ele é muito inteligente, fala muito sobre medicina, tá? A tarefa dele é divulgar para o mundo. Ele tem que fazer a ponte entre ciência, filosofia e religião. Ele tem que ser um pouquinho inteligente para isso. Tá? Imaginas que eu, sem qualquer expressão no movimento doutrinário, Chico Xavier em 1957, hein? Já tinha publicado vários livros. No sertão agreste de Minas, tenho recebido todos os nomes grosseiros conhecidos. Ele é muito educado, palavrão mesmo. Tudo quanto é acusação, as mais esquisitas, tem vindo sobre mim. Então, capta agora a mensagem, olha lá. Há dias em que me sinto enlouquecer, porque registro a carga pesada de fluidos venenosos que me atiram. Mas Deus há de auxiliar-nos. Ele nos ajudará a chegar até o ponto em que nos for permitido seguir por sua divina vontade. Chico Xavier. Você acha que eu estou mentindo? Quem publicou o livro, Sueli Calda Schubert, que vem a Santos nesse sábado, no céu. Não no céu que a gente acredita, é o Centro Espírita Companheiros Unidos, às 8 horas da noite. No domingo ela vai para o João Cabete, na segunda para o Jesus a Caridade. O que eu quero dizer? Ela foi autorizada pelo próprio Chico Xavier a depois transmitir cartas a partir de 1987. O que eu quero salientar? Você às vezes não é um médium ostensivo como Chico, mas você recebe as vibrações. E se você não está vigilante, como foi a proposta da onda, você está captando. Você está somando as ondas. Duas ondas podem se somar. Então por isso que é importante a oração. Porque na oração a gente vai ganhar energia para ir para o amor, que é a caridade. Por isso que eu pedi o Evangelho segundo o Espiritismo. Todo mundo tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa? Capítulo 15, hoje, antes de dormir, vai ler com o teu protetor, que sabe muito mais do que eu, consegue então te mostrar mais imagens do que eu. A bonita epístola a Paulo, olha lá, a Coríntios 13, capítulo 1 a 13.
Ainda que eu falasse toda a língua dos homens e mesmo a dos anjos, mas não tivesse caridade. Então faz a pausa. O que caridade é essa que está dizendo? O amor. Porque no grego, caridade tinha 3 significados. Eros, tudo bom? Frater e ágape. Qual que o apóstolo escreveu? Ágape. Então quando a gente lê caridade, traduz no computadorzinho aí da mente. Amor. Então, ou seja, adianta eu falar a língua dos homens? Adianta eu saber que os espíritos se comunicam? Se não tiver amor, então está chamando a atenção, porque ele já via isso nos cristãos encarnados. Não seria mais que um bronze que soa como um símbolo que retinha. O que ele está chamando a atenção? Qual era a tradição dos judeus? Todo o dinheiro recebido ser doado. Judas, que vinha da cidade de Cariote, que o pessoal traduziu errado, Judas Iscariotes, o que ele era da turma? O tesoureiro, porque ele ganhava a doação de Jesus. Então, quando na última ceia Jesus olha para Judas e fala, vai e faz o que tens a fazer, não estava incentivando ele o mal, porque nenhum espírito puro incentiva o outro a fazer o mal. Faz a comparação em ponto menor. Nós damos uma faca ao nosso filho, a uma filha para se agredir. Se nós não fazemos isso, imagina o Cristo. Mas naquele dia, Judas estava guardando o dinheiro e esquecendo da doação. Por isso que ele falou, vai e faz o que tens que fazer, ou seja, vai lá e entrega a doação. No caminho, Judas pensou em entregar algo a mais do que o dinheiro. No caso, Jesus Cristo. Continuando. Se eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios e tivesse uma ciência perfeita de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, a ponto de transmontar montanhas, se não tivesse o amor, eu nada seria. Então vamos lá. Ter mediunidade vai ausentar alguém de tarefas? Desde que a humanidade existe, todos somos médios, sempre teve mediunidade. Aí ele deu a dica. Ciência. A ciência é perfeita? A ciência é a própria dúvida. A ciência não é em busca da verdade, a ciência é em busca da dúvida. O cientista não busca a verdade. O cientista busca a dúvida. Não é âmbito da ciência estudar a verdade. É âmbito da teologia, ou, se quiserem alguns, da filosofia estudar a verdade. O âmbito da ciência é estudar a dúvida. Todo cientista está sempre duvidando do que descobriram. Aliás, se ele não duvidasse do que descobriram, ele não seria cientista, não crescia a ciência. Então a ciência é passageira. O próprio Paulo sabia disso. No tempo dele, o que você conhecia dos elementos da natureza? Olha lá, ele estava chamando a atenção às ideias de Demócrito, que a gente começou hoje o texto. Olha só como evoluiu os conceitos do Demócrito. Hoje, se você perguntar para qualquer astrofísico, tudo bem? Ou físico, de que é feito as coisas? Ele vai responder quarks e leptons. De que é feito o universo? Ele vai responder, porque a gente sabe 4% dessa matéria que a gente estuda, em torno de 25% é chamada matéria escura, uma matéria que a luz entra e nós não sabemos do que ela é feita, porque a luz interage com ela e a gente não sabe o que ela é feita, então por isso que a gente deu o nome de matéria escura. E tem algo muito mais interessante do que a matéria, que faz o universo se acelerar e expandir. Energia escura. Os outros 70 e poucos por cento. Em outras palavras, 96% do universo é desconhecido. Então, às vezes você tem um jovem na família que está procurando um emprego, manda ele ser astrofísico, vai ter emprego para várias existências. É verdade, nunca vai ser desempregado. Ainda que tivesse toda a fé possível, adianta ter confiança se não tiver o amor? Não, a pessoa se torna um prepotente, um arrogante. Quando tem confiança, mas não tem amor. Quer dominar a vida dos outros. Mas vamos retornar agora. E se eu tivesse destruído meus bens para alimentar os pobres, entregado meu corpo para ser comado, se não tivesse a caridade, tudo isso nada me serviria? Tem gente que hoje, por exemplo, distribui os bens. Sim, o Ismênia, eu vou te dar um exemplo, que eu venho de lá, fui já diretor de lá. Nós ganhamos, há 10 anos atrás, uma doação de uma senhora de Santos, que valeu R$1 milhão. E ela não doou só para o Ismênia, doou para a Santa Casa e outros. Não vou revelar o nome, é claro. Mas se ela doando com amor, é uma coisa. Agora, se ela doou
para ter um lugarzinho aqui em cima do Alvorada Nova, ela já se anulou no efeito de doar. Porque ela está barganhando com muito espírita. Ah, eu vou lá no grupo tal, porque os passistas vão aliviar o meu problema. Não, que atrai o espírito somos nós mesmos pelo pensamento. O obsessor está lá na porta esperando a gente. É porque quem traiu ele somos nós, é o pensamento. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és, diz o provérbio. Não, na doutrina espírita, estudando diga-me o que pensas que eu te direi quem te acompanhas. E hoje a gente sabe. Para cada um encarnado, 2 desencarnados. E um monte de encarnado emitindo pensamento em cima da gente. A caridade é paciente, a caridade é doce, a caridade é benfazeja. Ou seja, o amor é doce, o amor é paciente, o amor é benfazejo. A caridade não é invejosa. O cunhado, não é isso? Às vezes a gente só vê o cunhado no Natal, vai lá e fala, aumentou o salário dele. A gente faz aquele sorrisinho amarelo, inveja. Porque ele, não eu. Não é isso? Estou perdendo tempo na vida. Porque qual é o invejoso? Ele, quando se compara com o outro, ele quer ser o outro. Sai do referencial dele para ser o outro. Nasce na alma a inveja. Quando sabe que a tua impressão digital é única no universo. A bioquímica mostra que o verde dos teus olhos é igual ao verde dos olhos da tua filha. São totalmente diferentes. A física hoje prova o cordão aqui, ó, cordas vocais, ó. O instrumento musical de cada um de nós, as cordas vocais. A sua voz é única, que vem pelo espectro chamado séries de Fourier. Em outras palavras, você é único no universo. Então não vai encontrar ninguém igual a você no universo. Só o fato de você ser o único do universo já mostra a beleza de Deus perante nós. Ah, mas o outro não me ama. O problema do outro ter um ser no universo que teve o trabalho de me criar, Deus. A Julieta, se tivesse lido o livro dos Espíritos, não ia provocar um suicídio por causa do lado do Romeu. Não é isso? E vocês sabem, não é isso? Acaba com o namoro, não é isso? Vai passando o tempo, 20 anos. No supermercado, vai pegar um iogurte, quem toca ali a tua mão? Aquele, 20 anos atrás. Você olha para ele, pensa, mas não fala. Olha só que Deus me livrou. Que bênção. Verdade. A caridade não é temerária e precipitada, ou seja, é vir com o trabalho amorosamente. Não está cronometrando o relógio. Porque os espíritos também não cronometram as coisas. Eles sabem das necessidades. Claro que eles são pontuais por causa das tarefas, mas se tiver que prolongar, eles não são burocráticos. Não se enche de orgulho. Fácil. Isso. Fui eu que te dei aquela blusa, por que você não está usando aquela blusa? Como no Ismênia de Jesus, abrimos as portas da casa todos os dias usando, para os irmãos momentaneamente vítimas do alcoolismo ou desabrigados. O irmão uma vez me fez a proposta, doa a tua blusa para mim agora. Se eu doar agora não seria caridade, sim exibicionismo. Porque a caridade, ela é espontânea. Não busca seus próprios interesses, isso é fácil. No movimento espírita, quanta gente busca interesse, e aí, lamentavelmente, em cima dos livros, hein? Tem livro sério, mas tem livro aí que está fazendo um desserviço para a doutrina espírita e casa espírita. Por exemplo, ondas, espíritos de alta frequência, são os espíritos puros. Por isso que Jesus vai dar a dica: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Espíritos como a gente, que está no processo de evolução, ondas médias. E ondas fragmentárias. André Luiz fala no livro. Ondas fragmentárias são os bichinhos. Então André Luiz confirma que está no livro dos médios. Os bichinhos não podem mandar uma mensagem para a gente. Mas no Rio de Janeiro tem um centro espírita que está fazendo muito sucesso, que as pessoas vão lá porque estão recebendo as mensagens dos gatos e dos cachorrinhos. Está fazendo um desserviço para a doutrina. Porque você consolar uma pessoa que perdeu um bichinho é uma coisa. Agora, você incentivar o outro a ficar na ignorância. Livro dos Médios, capítulo 30, item 230. É preferível repetir 10 verdades a aceitar uma mentira.
Ou o reitor de Harvard, você sabe quanto custa a educação? Não invista invista na ignorância. O reitor de Harvard fala isso. Vocês acham caro dar dinheiro para educar os outros? Então deixa os outros na ignorância, você vai ver o que vai se tornar caro. É verdade que uma pessoa ignorante não sabe lavar as mãos, não se planeja, e assim sucessivamente. Bom, retornando. A caridade não busca o seu, não se gaba, não se irrita com nada. Chico Xavier em nenhum momento se desequilibrou quando atendia os outros, é isso que eu estou falando. Ele ficava horas na fila. O pessoal de Santos conta que visitava ele lá. Tinha uma vez, um cidadão, que foi, ele beijou as mãos, já estava saindo sangue dos lábios, que estava do lado dele. O senhor não para de beijar? Ele fala, não, se eu pudesse beijava até os pés das pessoas, porque ele já identificava o lado luz da pessoa. Ele não se desequilibrava não, ele ficava horas atendendo, porque aquilo lá era prazeroso. E o poder da oração, como a gente vê pelo pensamento, quando lê a obra de André Luiz, é como o poder do passe. Quando você dá ondas de amor para o outro, você recebe. Por isso que quem dá o passe está sempre energizado. Doa, recebe. Doa, recebe. Por isso que é bom dar abraço, um sorriso. A pessoa acorda, toma um susto de manhã, mas não fala para ela mesma como eu sou bonita, como eu sou linda, porque eu sou filha de Deus. Ela se auto-amando, ela vai conseguir subir no ônibus e o motorista, bom dia. Mas o motorista não me dá bom dia. Azar dele. Você emitiu bom dia. Quem saiu perdendo foi ele. Mas você não fica abalado. Você não chega no serviço abalado. Pelo contrário, fica extremamente positivo ao longo do dia. Você é um canal de irradiação. Assim como os trabalhadores de uma casa espírita têm dificuldade de encontrar, estou falando dos dirigentes, voluntários coerentes, a espiritualidade tem a achar pessoas sérias no planeta. Porque a maioria do pessoal baixa a guarda. A pessoa só é espírita dentro do centro espírita. Só é cristão dentro da igreja. Só é budista dentro lá do templo. Lá fora, está usando as mesas nas artimanhas. Por isso que hoje tem 3 grupos no mundo dos encarnados. Eu estou falando, é claro, os materialistas, os espiritualistas tracinho materialista e o último grupo, os espiritualistas. Vê qual desses 3 você se encaixa. Bom, retornando, a caridade não se irrita com nada, não desconfia, não se regozija com a injustiça, mas com a verdade. Quem não divulga a verdade é cúmplice da mentira. É aquela pergunta do Livro dos Espíritos. Mas a pessoa que não fez o bem, mas também não fez o mal, uma das perguntas mais inteligentes. Olha a resposta: só o fato de não ter feito o bem já é o mal. Missão. Ela tudo suporta, tudo espera, tudo crê, tudo sofre. Permanece hoje essas 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade. Por quê? Simples. Fé, esperança e caridade. A fé sem amor, o que acontece? É a pessoa parada. É o que fala lá o poeta nosso que está encarnado ainda, o cantor, que faz fama aí com as moças. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Não é isso? Fica à toa assim, fica parado, esperando. Agora, o que acontece uma pessoa que tem a esperança? Também é outra. Sem o amor, fica lá, esperando. Os espíritos vão resolver a sua vida. O Emmanuel, em algum momento, resolveu algo do Chico Xavier? Não, porque ele sabia que a evolução é do Chico, como a evolução é individual. Por mais que você ame o seu filho ou a sua filha, você tem que, claro, fazer o seu papel, mas na hora do testemunho é ele. Ninguém aqui vai no lugar do outro. Quem gosta de biografias, o Chico, numa ocasião, fala. É o livro De Chico para Francisco. Emmanuel se aproxima dele e fala: nosso amigo Estevão está com necessidades na Grécia, vou ajudá-lo. O Emmanuel esteve ausente da vida do Chico, porque ele foi ajudar o Estevão, o dedicado apóstolo cristão. Quem ficou no lugar dele? Outro, mas ficou. Eu vou terminar para não cansar mais. É aquela frase famosa do jovem, porque o jovem, quando beira essa idade, está saindo de casa, como foi uma aluna minha, entre aspas, minha, há 6 anos atrás: professor, meu pai quer que eu seja médico, o que o senhor acha? Colocou na parede.
Vai estar influenciando, é claro, que é o bem para ela, uma moça estudiosa. Ela está meio perdida. A resposta foi: ditado chinês, minha filha. Há um ditado chinês antigo, 300 anos de Cristo, que diz o seguinte: encontre algo que te dê prazer e terás férias pela vida inteira. Encontre algo que te dê prazer e terás férias pela vida inteira. O dinheiro é a consequência daquilo que você faz. Ela não era espírita. Se fosse, eu falaria para ela a frase de André Luiz: quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho passa a ser a alegria do trabalhador. André Luiz, no livro dele, Sinal Verde. Ou seja, você tem ânimo. Amor mais alegria igual ânimo. Jesus toda hora falava para as pessoas: tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Amor mais alegria igual ânimo. Amor mais medo igual ciúme. O que você tem medo? Percebeu? Quando você começa a namorar porque tem ciúme, porque tem medo de perder a pessoa que está te dando algum valor. Você luta para comprar aquele aparelhinho aí moderno novo. Por que tem medo de alguém ir lá e tocar? Porque tem alguém, né? Tem ciúme, tem medo que alguém quebre. Um irmão, um parente, um menorzinho, né? E assim vai. Bom, mas na matemática de Jesus, amor mais alegria igual ânimo. Por isso que na vida a gente tem que ter ânimo no que faz. Porque está fazendo com amor e alegria. Bom, e aí para terminar, o jovem estava em cima do muro, e Jesus sorrindo, ó. Desce do muro, meu filho. Olha a série de Deus como é grande. Vem ajudar um monte de gente trabalhando do outro lado do muro. Está o diabo, assim, sério, sisudo. Parece que o diabo tem gastrite, né? E um monte de secretários assim. Tudo sisudo também. De novo Jesus: desce do muro, rapaz, olha a série de Deus, o que não falta é trabalho. Aí o menino ganhou coragem. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, coragem da fé. Coragem é a energia que vem do coração. Cordas, aplicado na fé. Essa energia que vem do teu coração pode ser aplicada na arte, na filosofia, na ciência ou na fé. Por isso que está no Evangelho, coragem na fé. Bom, e foi entrevistar o diabo. Engraçado. Jesus me convida para o trabalho, o senhor fica em silêncio, não fala nada por quê? Respondeu o diabo: porque eu sou dono do muro. Captaram? Quem acha que na vida fica em cima do muro está evoluindo, está confirmando a tese do senhor Allan Kardec quando perguntou: e a pessoa que não fez o bem nem o mal? Só o fato de não ter feito o bem já é o mal. Então fica para a reflexão de todos nós: será que na vida os nossos pensamentos estão sendo caridosos no meu dia a dia? Eu acordo, faço uma oração. Eu já fiz essa pergunta em várias casas espíritas, não vou fazer aqui para não constrangê-los. A maioria dos espíritas só faz prece antes de dormir. Ele se esquece que ele pode acordar, mas não necessariamente voltar a dormir. Porque ao longo do dia pode desencarnar. Porque aqui é a nossa escola, aqui não é o nosso lado. Aqui é a nossa oficina de trabalho. E ao longo do dia, por justamente ele não ter feito uma oração, o que acontece? Chegam até ele os pensamentos, palavras ou mesmo, né, gracejos dos colegas de trabalho, dos familiares. E ele, vigilante, ele pode estar somatizando, como propõe o Chico Xavier, a tal ponto de enlouquecer. Isso. Então fica aí como reflexão: estou sendo caridoso perante o meu corpo, já que eu sou um espírito habitando o corpo? Ou não? Então a gente entende, terminar, porque eu gosto de terminar com música, mas eu sei que vai mobilizar um monte de gente, vai atrapalhar, e eu posso atrapalhar o horário, mas eu termino então com poesia. Quando perguntava a Adélio Neves sobre Deus, ele respondia: Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia aonde estavas, olhava para o infinito e não te via e pensava comigo mesmo: será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos, tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes e pastores, também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado, e na descrença te ofendi, na ofensa tropecei, no tropeço caí. Na queda senti-me fraco, fraco procurei socorro, no socorro encontrei amigos, nos amigos encontrei carinho, com carinho eu vi nascer o amor. Com amor eu vi um mundo novo, e no mundo novo eu resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi, e recebendo senti-me feliz. E ao ser feliz encontrei a paz, e tendo a paz foi que enxerguei que dentro de mim e tu estavas. E foi em Deus que te encontrei. Muita paz a todos.